estar ao teu lado, Senhor, e que a cada dia eu queira mais e mais estar ao teu lado, estar ao teu lado, estar ao teu lado, Senhor. Se o meu povo que tem meu nome se humilhar e orar, se o meu povo se arrepender de seus caminhos maus, então os ouvirei e os perdoarei. Sararei a terra e suas feridas, eu me levantarei para os defender. Defenderei o povo que leva o meu nome. Se buscares a minha face ao invés das minhas mãos, se orares uns pelos outros e não por coisas vãs, então os ouvirei e os perdoarei. Sararei a terra e suas feridas, eu me levantarei para os defender. Defenderei o povo que leva o meu nome, então me lembrarei das minhas promessas, ouvirei as preces e sararei a terra, os erguerei de novo, ainda nesse tempo, como um só povo que pede por novo.
noite, a paz do Senhor Jesus. Quero saudar você que está com a gente hoje e mandar um beijão para Lourdes Gonçalves, lá em Lisboa. Vânia Guida, Deus abençoe, minha mãe está aí também. A Sandra Regina, o Drauzio. Deus abençoe a Cida, minha sogra está por aí também. Fernanda Portilho está com a gente hoje, acho que é a primeira vez também, muito bem-vinda. Deus abençoe. Deixa eu ver quem mais está conosco hoje. Vamos lá. Márcia Campos, Deus abençoe. Poli, acho que a Daniela já respondeu aí para Poli perguntou alguma coisa. Rodrigo, querido, Deus abençoe. Eu acho que são esses que estão com a gente. Paulo também, não posso esquecer. Se eu esqueci seu nome, por favor, diga alguma coisa aí. Não deixa a gente ficar sem falar com você não, que pra gente é muito importante falar com todo mundo. Tá bom? Quero que vocês vejam aqui as plantinhas novas aqui do estúdio. Muito bom. É isso. Bom, nessa hora a gente aproveita para orar antes da palavra. E esse é um culto, né? Essa nossa conexão, essa transmissão, ela tem um objetivo. Toda quinta-feira a gente foca, né? E o propósito da gente é cura emocional. Terça-feira, libertação. E aí a gente tem uma série de programações aí ao longo da semana, mas é isso que a gente faz normalmente, terça e quinta-feira. E aí eu quero aproveitar agora que a gente está junto aqui para a gente orar e já colocar isso diante do Senhor. Quais são as áreas do teu coração, da tua vida emocional, que precisam de cura? Onde é que dói? Não é? É como se fosse um médico falando, onde é que dói? Só que aqui o médico é o Espírito Santo. A gente só apresenta e a gente crê que o Espírito Santo faz a obra que nós não saberíamos como realizar. Amém? Fecha os teus olhos aí. Pai, oramos a Ti nessa noite para que o Espírito Santo seja o médico que venha trazer cura, que o Espírito Santo seja o remédio, o tratamento para a nossa vida emocional. Que por intermédio da Tua palavra o nosso coração possa conhecer a cura que vem do Senhor para nós, que toda angústia vá embora, que toda tristeza nos deixe, que a alegria do Espírito tome o nosso coração e nos faça transbordar dela. Ó Pai, nesse momento difícil queremos orar em favor de todos aqueles que estão internados em situação difícil por causa desse vírus. Pai, pessoas que estão em casa, mas tendo que ficar isolados dos da própria casa. Senhor, que situação difícil para tantos. Que o Senhor dê força, que possamos ser hábeis em ajudar uns aos outros, que ninguém fique no aperto perto de nós, mas que possamos estender as nossas mãos e as tuas mãos poderosas estejam sobre as nossas, cobrindo a todos, Pai. Que possamos sair dessa e que possamos ser ainda mais edificados nesse tempo difícil, nos aprofundarmos na Tua presença. Essa é a nossa oração no nome do Senhor Jesus. Amém. Muito bem, glória a Deus. Eu quero trazer hoje uma mensagem. Eu quero dar um título para essa mensagem, limpando os egos, não é? Hoje é a noite que, tradicionalmente, né, na fé cristã, a gente celebra o lava-pés. Foi nessa noite que o Senhor Jesus jantou. Eu já quero adiantar que domingo a gente vai fazer uma ceia, não é? Que é mais oportuno para pegar mais pessoas e a gente poder comunicar para mais pessoas que nós vamos fazer uma ceia no domingo. O estudo bíblico domingo de manhã vai ser dirigido para a gente falar sobre a Páscoa. Então a gente vai tentar fazer um resumo para que você compreenda o melhor possível sobre a Páscoa. A devocional segue falando sobre os capítulos de carreirinha dos evangelhos. A gente está em João e hoje a gente vai falar sobre o lava-pés, dentro da nossa perspectiva aqui para as quintas-feiras, que é de cura emocional.
Enquanto eu tomo um pouquinho d'água, eu queria que você localizasse aí João, capítulo 13. Eu vou ler o verso 14 e o verso 15. Muito bem. João capítulo 13, verso 14 e o verso 15 nos diz assim a palavra do Senhor: Pois bem, se eu, sendo Senhor e mestre de vocês, lavei-lhe os pés, vocês também devem lavar os pés uns dos outros. Eu lhes dei o exemplo para que vocês façam como lhes fiz. Deixa eu dizer uma coisa nessa noite. Lavar os pés de alguém é algo muito constrangedor. É algo que traz um desconforto. Já tive a oportunidade, por causa dessas celebrações, né, nessa altura, de alguém lavar meus pés. E é muito constrangedor, né? Eu quero que nessa noite a gente faça uma ponte. Eu quero propor aqui uma comparação entre esse desconforto que a gente sente com os nossos pés físicos e o desconforto que a gente sente quando o nosso ego é tocado. Para início de conversa, né? A gente nem quer que o nosso ego seja tocado. Por isso que a afluência de pessoas para uma proposta como essa de cura emocional, ela não é muito concorrida, porque as pessoas não querem, à partida, que algumas áreas das suas emoções sejam tocadas, porque incomoda. Se você está ferido e alguém toca na ferida, você tem uma reação de desconforto, de dor. Porém, quando você é tocado de maneira terapêutica, é óbvio que você vai ser curado daquilo ali. Então você se disponibiliza para sentir talvez um pouco de dor, porque você sabe que o propósito é a cura. Então, quando Jesus toca nosso ego, o propósito do Senhor Jesus é que a gente seja curado. E quando você é tocado numa área da tua vida não tratada, uma área que você sente dor só de falar dela, o propósito de Jesus não é que você se sinta exposto. O propósito de Jesus é que você seja tratado, curado e aquilo que dói deixe de doer. Como é que eu sei na minha vida que eu tenho uma área não tratada? São áreas que só de falar eu já sinto dor. Existem coisas que você ultrapassou na sua vida, então doeu na hora, mas depois quando você fala já não sente mais dor, porque aconteceu o que a gente chama de cicatrização, cicatrizou simplesmente. Agora, existem coisas que ainda doem porque não cicatrizaram. E quando Jesus ele lava os pés dos discípulos, ele provoca um desconforto. E aqui a proposta nessa noite é a gente perceber que toda vez que o nosso ego é tocado, há esse desconforto. Diante desse desconforto, a gente toma uma decisão. Diante desse desconforto, ou a gente reage resistindo, repelindo essa mão que nos toca, ou a gente se deixa tocar e deixa o processo ganhar velocidade, intensidade, profundidade, para que a gente tão logo seja curado. Então, toda quinta-feira, de alguma maneira, áreas da nossa vida emocional são tocadas, e aí a gente não pode dizer que não vamos sentir dor, que não vai machucar um pouco, mas a proposta única é que a gente seja curado, é que esse toque traga alívio ao final. Então, depende de coragem. É algo que está no campo da nossa decisão.
Bom, o que acontece com a gente normalmente? Nós somos seres reativos. Então, quando alguém toca, a gente se sente ameaçado e aí a gente responde muitas vezes afrontando as pessoas. A gente tem que ficar muito atento a algumas reações que nós temos. Raiva, deboche, indiferença, ódio, desejo de fazer alguma coisa ruim, negativa sobre a vida de alguém para responder a algo que nos trouxe ameaça ou afronta. Tudo isso são indicações claras de que nós temos áreas a serem tratadas. E aí é muito importante que a gente não se compare com ninguém, porque às vezes alguém pratica mal contra a nossa vida mesmo. Só que a proposta da terapia de Cristo é a gente perceber que não vamos poder impedir as pessoas de tentarem fazer o mal contra nós. Porém, podemos ser fortalecidos pela proposta do Evangelho de Jesus e com isso lidarmos de uma maneira diferente. É como se a gente blindasse o nosso coração e mente e aí diante de um ataque estaríamos protegidos. Não é? O grande problema da afronta Perdão. O grande problema da afronta é quando a gente se sente vulnerável. Quando a gente não se sente vulnerável porque está fortalecido, está blindado, o que é que acontece? Eu lido de uma maneira diferente, apesar da afronta. Então eu não posso ficar dependendo que ninguém afronte, que ninguém intente mal contra a minha vida, porque isso vai ser talvez inevitável, não vai estar nas nossas mãos. Mas o que é que está na tua mão, na minha mão? Cuidarmos para que o nosso coração seja fortalecido. Deixa eu ler aqui o que a Vanessa está dizendo. Tem 18 anos que estou trabalhando para que um trauma cicatrize. Eu não gosto de falar sobre o assunto, mas será que demora tanto assim para cicatrizar? Ou estou fazendo algo errado? Talvez não gostar de... Deixa eu só apertar aqui. De falar do assunto faz com que demore mais. Olha só. O que é importante a gente pensar? O tempo importante para nós e o único tempo que existe é o agora. Agora é o tempo em que Jesus está nos visitando, lavando os nossos pés. Jesus não tem pressa no sentido de que ele não vai nos apressar. Agora, o Evangelho em nós vai criar as condições para que esse processo ele seja mais rápido, porque assim como Deus não tem pressa no sentido de não nos apressar, ele também não tem prazer na nossa dor. E eu sempre digo uma coisa, eu sempre disse isso para as pessoas, ou atendendo individualmente, ou trazendo uma palavra para um grupo maior, graças a Deus a gente sente dor, porque a dor faz a gente tomar uma decisão. O que não pode acontecer, Vanessa, e isso serve para todos nós, é que a gente se acomode com a dor e aprenda a viver com aquela dor. Não é esse o desejo do Espírito Santo. Se você sente dor, existe algo que você pode fazer, que é procurar essa ação terapêutica, curativa, através do Espírito Santo. Agora, se você se acostuma com a dor, o grande problema, um dos entraves para lidar com a dor, é justamente quando há culpa em nós. Você pode notar, Vanessa, desculpa que você está se abrindo, eu vou aproveitar teu exemplo, porque pode ajudar mais pessoas. Quando a gente faz esse tipo de pergunta, como você está fazendo, indica que a gente se culpa um pouco. E essa culpa ela é contraproducente. Ela não te habilita a viver nada. Quando eu proponho que quinta-feira seja um culto de cura,
não é para que ninguém saia se sentindo culpado por necessitar da cura. Eu dou um exemplo sempre sobre esse assunto, não é? Dores emocionais muitas vezes conduzem as pessoas a culparem a si mesmas. Mas você não sente, você não culpa ninguém, nem se sente culpado por usar óculos. Não sei se você usa óculos, acho que não. Mas ninguém se sente culpado quando sai de um consultório, após uma consulta médica com um oftalmologista, que ele diz que você precisa usar óculos. Você vai e compra os óculos. E tem pessoas que ficam até muito bonitas com os óculos, não é? Agora, o que acontece? Quando se trata de questões emocionais, a gente vem com essa culpa. Eu não posso me culpar por sentir dor ao nível das minhas emoções. Esse é o primeiro passo. O segundo passo é compreender que quando tocar vai doer. Mas eu preciso ir ao médico. Tem gente que tem a dor e não quer a consulta. Tem gente que teme ir ao médico para tratar de uma dor, então ela esconde essa dor. Não é? É importante, é oportuno até a gente dizer isso, que no caso da saúde da mulher, é importante que muitas questões sejam vistas e revistas com muito cuidado sempre. E a mulher, ela tem uma capacidade de sentir dor, talvez muito maior do que a dos homens, né? Então, normalmente as pessoas até brincam que um homem gripado fica de cama. E uma mulher tem tensão pré-menstrual, uma mulher sente dores de parto, enfim, a mulher sente muitas dores que são peculiares, particulares da saúde da mulher, e muitas delas escondem a dor. Então se torna muito mais difícil, Vanessa e você que me escuta nessa noite, fica muito mais difícil tratar de algo que eu escondo. Eu quero que vocês façam a ponte, porque o Lava Pés é um evento mundialmente conhecido. Ele faz parte da tradição cristã. Mas ele tem que saltar da tradição e começar a comunicar à nossa vida reflexões que são necessárias para que a gente seja curado. O mesmo incômodo que os discípulos sentiram quando viram Jesus com a toalha é o incômodo que a gente sente. Só que Jesus deixou claro que, apesar dele ser Senhor e Mestre dos seus discípulos, os seus discípulos precisariam ter seus pés lavados pelo Senhor Jesus. Então eu e você precisamos ter os nossos pés lavados pelo Senhor Jesus. E mais do que isso, a gente é levado a compreender pelo texto que Jesus fez a título de exemplo. Ele não fez algo que ficaria somente na memória do povo cristão sobre os atos de Jesus, mas ele também fez para que nós passássemos a fazer isso. E é por isso que esse encontro de quinta-feira, ele é necessário para nós. Porque quando nós estamos juntos, quando a palavra de Deus é pregada e o propósito é cura emocional, sabe o que está acontecendo? Vanessa e todo mundo, nós estamos lavando os pés uns dos outros. A gente normalmente gosta de fazer algo para talvez favorecer alguém e nem sempre a gente gosta que façam conosco. Por quê? A gente não quer se sentir exposto. Mas o lava-pés, ele tem esse brilho de fazer com que a gente compreenda que lavar os pés não é algo humilhante, mas é algo que a gente pode fazer um na vida dos outros. Por exemplo, não é terapêutico você conversar com alguém que você se sinta à vontade para desabafar? Não é terapêutico que alguém ore por você? Não te faz bem, por exemplo, procurar uma pessoa e ao conversar com ela perceber que ela se sentiu melhor? Então lavar os pés não é algo que faz parte da história, mas é algo que se repete todos os dias na vida daqueles que compreendem, na vida daqueles que discernem o Evangelho. Assim como existem ações que são terapêuticas, existem ações que prejudicam a saúde emocional das pessoas. Por exemplo,
Gritar não resolve. Julgar não resolve. Se comparar não resolve. Tentar entender do ponto de vista humano nem sempre é suficiente. Então são pontos de referência para que a gente não erre a jornada. Se você vier aqui em casa, eu vou te dar pontos de referência. Eu vou te dizer, olha, é uma rua, é estrada de chão, tem uma igreja com a cor verde na entrada, tem um mini mercado que é o ponto de referência para você entrar na rua. Eu vou te dizer a quilometragem, eu vou te dando pontos de referência. A cura emocional tem pontos de referência. E um ponto de referência para a gente ser curado emocionalmente é a gente compreender que o Evangelho é um constante lava-pés. É um constante lava-pés. Eu não quero que vejam os meus pés. Mas esse é o sonho de Deus para a terapia de Cristo, né? Ser um espaço em que as pessoas não se constranjam de terem seus pés lavados e compreendam que isso é necessário. É necessário. Você vai ver, Vanessa, que ao final dessa transmissão você vai se sentir melhor. E pouco a pouco, por isso que a gente faz toda quinta, não é? Você vai se sentindo tratada, não apenas como se você estivesse tomando um comprimido para a dor, que suspendesse a dor por um tempo, mas definitivamente curada. A Poli está dizendo, hoje na missa eu ouvi exatamente essas palavras e me lembrei do Senhor, pastor. Com certeza, o Senhor vem lavando nossos pés através de suas palavras durante todas essas lives. E vocês também estão lavando os meus pés. Porque eu não conseguiria falar algo que tocasse você se eu não fosse tocado ou não identificasse a necessidade de ser tocado. Eu preciso ser tocado. Eu disse hoje mesmo para a Daniele, eu falei, Daniele, para mim, estar numa live com as pessoas, pregando a palavra, me cura. Traz cura para o meu coração, poder viver essa experiência. Por quê? Porque Jesus ele não lavou os pés separadamente. Ele aproveitou aquele tempo de comunhão com os seus discípulos e lavou os pés e mostrou para eles o exemplo. Olha, é isso que eu quero que vocês façam. Eu quero que vocês façam como eu fiz. É importante a gente deixar claro para a gente mesmo, Poli, Drauzio, Vanessa, Sandra, se a gente está tendo coragem o suficiente de ser curado. Se eu perguntar, você quer ser curado? Todo mundo vai dizer, eu quero. Então mostra os seus pés. Ah, não. Isso já é constrangedor. Para sermos curados, precisaremos mostrar os nossos pés para Jesus. E naquele tempo em que não havia estrada de asfalto, os pés de uma pessoa que vinha de uma longa jornada estavam muito sujos, com lama, talvez com feridas por causa do caminho. E quando eu mostro os meus pés para você, você vai ver de onde eu vim, de onde eu parti, o que aconteceu ao longo do caminho. E aí Jesus, ele não quer ter um contato com a gente superficial, mas ele quer tocar nos nossos pés e tirar essas dores, essas angústias. Jesus não vai perguntar para nenhum de nós por onde nós passamos. Ele vai ver onde nós passamos. Ele vai tocar para curar as dores da jornada. Quando a gente procurar alguém, quando nós estivermos com pessoas, essa deve ser a nossa proposta. Eu não posso ficar reagindo às pessoas, à afronta delas, tentando afrontá-las numa intensidade maior para prevalecer, para ganhar. Essa não é a proposta do Evangelho. A proposta do Evangelho é que eu, ao procurar, ao ter contato com as pessoas, ofereça as minhas mãos
esteja portando uma toalha, porque às vezes o que a gente está portando é uma afronta, é uma palavra dura, é um julgamento, é um preconceito. Às vezes estamos portando a arma da raiva, da vingança, da inveja, da comparação. Não, nós entregamos tudo isso no altar do Senhor e a única coisa que o servo do Senhor deve portar é uma toalha. Por onde ele passar, pés sejam lavados. Quantos pés você lavou hoje? Muitas vezes a gente quer ter os nossos pés lavados, não quer que ninguém lave e não quer lavar os pés dos outros. Não, eu estou aqui hoje, em especial nessa Semana Santa, nessa celebração, sobre o lava-pés, para que a tradição seja transcendida pela prática que nos leve a compreender que precisamos ter uma toalha nas mãos. Segundo lugar, precisamos deixar que Jesus toque os nossos pés. E aí, nessa junção de termos uma toalha em mãos para lavarmos os pés dos nossos irmãos e ao mesmo tempo nos deixarmos lavar os pés, é que nós vamos ser curados. O que é que você tem na mão? Hoje é dia da gente entregar também. Entregar. Eu estava com um pensamento aqui antes da live que estava me trazendo angústia. E eu falei, Senhor, nessa live de hoje eu quero entregar esse pensamento. Sabe por quê? Eu não estou vendo nesse pensamento uma toalha, eu estou vendo uma arma. Às vezes a tristeza te acomete e você não sente vontade de pegar numa toalha, você sente vontade de pegar numa arma para lutar contra aquela situação. Não tem jeito, o Evangelho sempre vai nos conduzir a pegar uma toalha. É uma toalha, mas com a toalha eu não vou resolver. Foi assim que Jesus fez. Pois bem, se eu, sendo Senhor e Mestre de vocês, lavei-lhe os pés, vocês também devem lavar os pés uns dos outros. Eu lhes dei o exemplo para que vocês façam como lhes fiz. Vamos orar? Pai, queremos colocar nessa noite a nossa vida diante do teu santo altar. Ó Senhor, com as nossas mãos queremos entregar as armas humanas que para nada servem, apenas servem para que a dor aumente e a cura não chegue. Em nome de Jesus, que a cura possa chegar essa noite para nós, que nossas emoções tratadas passem a glorificar o nome do Senhor. Que toda raiva, que todo desejo de julgar, que toda tristeza, que toda mágoa seja cicatrizada pelo poder da toalha que o Senhor Jesus usa para lavar os nossos pés. Senhor, que a gente não desista de pegar a toalha e passar a lavar os pés dos nossos irmãos. Que a nossa boca se abra, que as nossas mãos se empenhem em fazer algo que possa trazer cura para o outro e que também recebamos sem orgulho a cura que vem por intermédio de outrem. Pai, nos ajuda a fazer do lava-pés uma forma de viver. Que lavar os pés seja o nosso acordar, o nosso despertar e o nosso deitar. Que a nossa ação vá na direção do outro para lavar os pés e para ter os nossos pés lavados. Senhor, tira esse incômodo, tira qualquer impedimento que obstrua essa toalha de encontrar o caminho dos nossos pés. Mas que possamos, Senhor, ao sermos tocados pela toalha, termos os nossos pés limpos e a nossa caminhada se torne mais leve e constante na Tua presença. Que sejamos facilitadores, ajudadores uns dos outros, que não criemos embaraço, mas que possamos desembaraçar. Pai, que o amor seja a direção comum
do nosso coração. Que a nossa mente não seja tomada pelo efeito das afrontas que nós sofremos, mas que os nossos pensamentos sejam tomados por esse amor. Que, como Jesus, sendo mestre, se fez servo, pegando a toalha e lavando os pés dos seus discípulos. Pai, que haja força em nós, para que, ao nos prostrarmos, conheçamos os pés dos nossos irmãos no sentido de curar. Que a gente não apenas olhe o que o outro tem, mas que a gente também seja capaz de enxergar os pés para saber por que as pessoas são como são, qual é a origem de onde elas partem e que a nossa ação seja sempre de cura, assim como sejamos curados pelo Senhor Jesus. Essa é a nossa oração, Senhor, no nome do Senhor Jesus. Amém. Que a graça maravilhosa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor incomparável de Deus, o nosso eterno Pai, e que as doces consolações do Espírito Santo sejam com cada um de nós, para todo sempre. Amém. Muito obrigado pela participação de vocês. Ainda há tempo da gente chamar essa responsabilidade para nós. Pegarmos a toalha e sairmos por aí lavando os pés das pessoas no caminho. E sem termos a vergonha de apresentarmos os nossos pés para o Senhor, porque a água da vida vai lavar os nossos pés e a nossa caminhada se tornará melhor. Amo muito vocês. Um beijão. Até amanhã.